O Evangelho de Lucas capítulo 8. E aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus, e com ele os 12, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, a mulher de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com seus bens. E quando se ajuntou uma multidão, e vindo a ele de todas as cidades, disse por parábola: saiu um semeador a semear sua semente, e quando semeava, caiu uma parte junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra parte caiu sobre a pedra, e nascida, secou-se, porque não tinha umidade. E outra parte caiu entre espinhos, e nascendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto a 100 por 1. Depois que disse coisas, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos lhe perguntaram: que parábola é esta? Ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto ao caminho são os que ouvem, depois vem o diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que não creiam nem se salvem. E os que estão sobre a pedra são os que, quando ouvem, recebem a palavra com alegria, mas esses não têm raiz, pois creem por algum tempo, mas no tempo da tentação se desviam. E o que caiu entre espinhos são os que ouviram, e indo, sufocam-se com as preocupações, e riquezas, e prazeres da vida, e não produzem bom fruto. E o que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, conservam-na num coração honesto e bom, e dão fruto que permanece. E ninguém, quando acende uma lâmpada, cobre-a com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, em vez disso põe na luminária, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não venha a se manifestar, nem coisa escondida que não venha a ser conhecida, e chegada à luz. Portanto, prestai atenção a como ouvis, pois aquele que tiver lhe será dado, e aquele que não tiver, até o que lhe parece ter, dele será tirado. E vieram a ele sua mãe e seus irmãos, mas não conseguiam chegar a ele por causa da multidão. E foi-lhe anunciado, dizendo: tua mãe e teus irmãos estão fora, e querem te ver. Porém, ele lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E aconteceu, num daqueles dias, que Jesus entrou em um barco com seus discípulos, e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram, e enquanto navegavam, Jesus adormeceu, então desceu uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, e estavam em perigo. Então se aproximaram dele e o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas da água, e pararam, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Mas eles, temendo, admiravam-se, e diziam uns aos outros: quem é este, que manda até aos ventos, e à água, e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que é do lado oposto à Galiléia. E quando ele desceu à terra, veio da cidade ao seu encontro um homem, que havia muito tempo que tinha demônios, e não andava vestido, nem habitava em casa nenhuma, mas sim, nos sepulcros. Ele viu Jesus, então exclamou, prostrou-se diante dele, e disse com grande voz: o que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque ele havia mandado ao espírito imundo que saísse daquele homem,
pois muitas vezes apoderava-se dele. E o mantinham preso com cadeias e grilhões, porém ele quebrava o que lhe prendia, e era conduzido pelo demônio aos desertos. E Jesus lhe perguntou: Qual é teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E rogavam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. E havia ali uma manada de muitos porcos, que pastavam no monte, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e ele lhes concedeu. Os demônios saíram daquele homem e entraram nos porcos, e a manada se lançou de um precipício no lago e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram, então foram anunciar na cidade e nos campos. E saíram para ver o acontecido, e vieram até Jesus, e acharam ao homem de quem os demônios tinham saído, vestido e em pleno juízo, sentado aos pés de Jesus, e temerão. E os que tinham visto contaram-lhes também como aquele endemoninhado havia sido liberto. E todo o povo da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque foram tomados por grande temor. Então ele entrou no barco e voltou. E aquele homem, de quem os demônios tinham saído, rogou-lhe para que lhe permitisse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Volta para tua casa, e conta como foram grandes as coisas que Deus te fez. Ele se foi, e pregou por toda a cidade, como foram grandes as coisas que Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem, cujo nome era Jairo, e era chefe da sinagoga. Então ele se prostrou aos pés de Jesus e rogou-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, com 12 anos de idade, que estava a ponto de morrer. E enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e já tinha gastado todos os seus pertences com médicos, e não pôde ser curada por nenhum. Ela se aproximou de Jesus por detrás, e tocou a borda de sua roupa, e logo o fluxo de seu sangue parou. E Jesus disse: Quem me tocou? Enquanto todos negavam, disse Pedro e os que com ele estavam: Mestre, as multidões te apertam e empurram, e dizes: Quem me tocou? Jesus disse: Alguém me tocou, pois sei que poder saiu de mim. Então a mulher, vendo que não podia se esconder, veio tremendo, prostrou-se diante dele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que o havia tocado, e como logo havia sarado. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te sarou, vai em paz. Estando ele ainda falando, veio um da casa do chefe da sinagoga, que lhe disse: Tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Porém, quando Jesus o ouviu, respondeu-lhe: Não temas, crê somente, e ela será curada. E quando entrou na casa, a ninguém deixou entrar, a não ser a Pedro, Tiago, João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e lamentavam por ela, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam dele, porque sabiam que estava morta. Porém ele, depois de expulsá-los todos, segurou a mão dela e clamou: Levanta-te, menina. Então seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que dessem de comer a ela. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Pai, que acalma tempestades e cura os possessos por demônios, acalme os medos em mentes ansiosas durante as incertezas globais. Plante tua palavra em corações receptivos em meio às distrações. Ilumine vidas com tua luz. Restaure os aflitos à comunidade. Porque teu é o reino para sempre. Amém.